penumbra. O filme O Coringa, que muita gente aí acabou vendo, premiadíssimo, Joaquim Phoenix, uma atuação impecável, roubou totalmente o filme para ele, nem poderia ser diferente, um brilhante ator. Eu sei que ele não está ouvindo isso aí, não é meu chegado, tá? Mas eu tenho a minha teoria a respeito do filme e gostaria de compartilhar a todos, tá? O Arthur Fleck, ele se mostra esquizofrênico, ele se mostra uma figura maluca, uma figura doida. E em várias oportunidades no filme, você consegue ter a seguinte leitura a respeito do que está acontecendo. A situação em que ele está vendo com a mãe dele, logo no começo do filme, um programa estrelado pelo Murray Franklin, né? Que aí no caso é representado pelo Robert De Niro, também em atuação impecável. Mas enfim, quando ele está vendo o programa pela TV, ele se vê dentro do programa, ele se vê na plateia, ele se vê como sendo alguém que poderia, quem sabe, ser o possível filho do Murray Franklin, né? Uma vez que a mãe dele o criou, abre aspas, sozinho. E ao longo do filme você percebe esses universos, esses mundos paralelos nos quais ele consegue se conectar, que ele consegue se ver. A ideia de que a situação dele é tão ruim, tão catastrófica em termos sociais, em que ele quer ter uma melhoria, né? Quer ser um artista de stand-up comedy, ele gostaria de estar nos grandes círculos e não consegue, porque a situação social dele não permite. E isso, mais do que em qualquer outra ocasião no filme, você percebe na cena final, em que ele está internado no asilo de Arkham e conversando com a assistente social. Na minha leitura de filme, assim, de cinéfilo que eu sou, né, de frequentador assíduo de salas de cinema, eu consigo ter a leitura de que tudo aquilo que acabou passando ao longo do filme, o namoro dele com aquela moça que ele encontra no elevador, a própria questão dele matar a mãe, assassinar o Murray Franklin no programa de TV, aquela convulsão social que ele acaba armando, né? Tudo isso não passou de um sonho, de uma coisa que ele gostaria realmente de ser o protagonista, O Arthur Fleck é como eu, é como você, é um anônimo na sociedade. Tem seus sonhos, tem seus desejos, tem as possibilidades que a vida às vezes dá, às vezes não dá, e acabou ele, naquele contexto, pirando a cabeça e pensando que tudo poderia ser diferente. Agora, uma outra questão assim bem crucial no filme é o discurso, é a denúncia da desigualdade social. O filme ele acaba mostrando ali o início dos anos 80 nos Estados Unidos, na fictícia cidade de Gotham, em que os norte-americanos estavam quebrados. Crise do petróleo, fim recente da Guerra do Vietnã, outras crises assim maiores, greve dos lixeiros em Nova York, já que Gotham City, para quem nunca sabe, é Nova York, né? E toda essa situação ela é denunciada no filme. E mais do que isso, a classe social rica não está nem aí para a gente. Assim como no Brasil, assim como em qualquer parte do mundo, tá? Nós somos massa de manobra, somos peões de obra. E como peões de obra, estamos fazendo a obra para sustentar a eles. E os discursos e os pronunciamentos do Thomas Wayne mostram justamente o que é a classe proletária para eles, a elite. Ou seja, nós somos apenas e tão somente trabalhadores para sustentar os luxos deles, para dar a eles a vida boa que eles têm. Eles são a nova aristocracia, eles são a nova nobreza. E de tal maneira que nós somos os atuais servos, né? Os atuais escravos, como você queira chamar. Ah, mas eu recebo o meu salário. Sim, o seu salário serve para quê? Para você acumular e constituir riqueza? Não, serve para pagar as contas, meu amigo.
E é essa a vida que o Arthur Fleck tem. Ele está representando a mim, a você no filme. Tá? E justamente o nosso desejo de que, puxa, um dia isso pode mudar. Realmente, pode mudar. Mas não depende só da nossa sorte, boa vontade ou dos nossos sonhos. Depende de muito mais coisas, o sistema é muito mais complexo do que a gente imagina. E é essa pira que eu tenho de interpretação do filme. É uma denúncia de desigualdades sociais? Não tenha dúvida que é. Até mesmo os discursos do Joaquim Phoenix ao longo das premiações, das 18 premiações que teve. O Oscar foi assim, a cereja do bolo, né? Mas as 18 premiações que teve como melhor ator, eu desconheço outro ator que tenha recebido todos os troféus dos torneios, das solenidades das quais participou. Desconheço. Mas enfim, ele em todos os discursos que eu tenho acompanhado, ele sempre remete à mesma coisa. O filme brilhante, fantástico, show de bola, mas a situação da desigualdade social, ela é muito maior do que um filme. Ela é muito maior do que uma estrutura cinematográfica. É muito maior do que qualquer outra coisa. Que, lógico, eu estou falando aqui para uma galera que tem a internet, tem o smartphone para ficar vendo, tem o computador no qual eu estou gravando. Então eu sou um privilegiado perante milhões e no mundo inteiro bilhões que não têm acesso a isso. Esse tipo de linguagem que é o cinema, ele atinge muito pouca gente se você nunca parou para pensar nisso. Tá? Aqueles que pagam o ingresso, vão ao cinema ou que pirateiam o filme, assistem depois, são uma elite social dentro aí do mundo, que tem acesso a esse tipo de informações. A grande maioria não tem. Aqueles que deveriam realmente assistir e entender ao filme não têm acesso a ele. Talvez por isso, da rebeldia do próprio Joaquim Phoenix ao fazer os pronunciamentos, denunciando a questão da desigualdade, desse mundo maravilhoso que é Hollywood, desse mundo maravilhoso que são os norte-americanos, dos quais, para quem não sabe, teve uma infância muito difícil o senhor Joaquim Phoenix, passando de casa em casa até que as coisas se ajeitassem, para ele e para o seu irmão, o falecido River Phoenix, que também foi homenageado por ele. Sabe, então, a estrutura social que é denunciada, vejo isso como historiador que sou, pelo filme, deve ter dado um tapa na cara de muita gente que, elite que acabou verificando que o filme tem essa linguagem e tem essa postura. Interessantíssimo isso aí. E, lógico, não agradou a muito dessa gente. Tem gente que achou o filme chato, filme de maluco, óbvio, foi incomodado pelo filme. Ou seja, atingiu o objetivo o diretor Todd Phillips e, mais do que isso, o Joaquim Phoenix na sua brilhante interpretação. Falou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço.